49. O que se deve pensar da tese Cristianismo Anônimo? Para Karl Rahner, as religiões não cristãs são um cristianismo anônimo. São vias de salvação pelas quais os homens se aproximam de Deus e de seu Cristo. Claro, não professam a fé em Cristo como os cristãos, mas a procuram. Essa opinião é totalmente falsa. As religiões não cristãs, ao contrário, impedem os homens de crer em Cristo e de se fazerem batizar. Quando o Islã professa que é uma blasfêmia dizer que Deus tem um filho, impede seus adeptos de aderir à verdadeira fé. Os padres da Igreja não reconheceram que as religiões pagãs continham sementes do Verbo? É o que João Paulo II afirma, depois do Vaticano II. Mas os padres da Igreja não reconheceram nada disso. Os textos de São Justino e de Clemente de Alexandria, que são invocados nesse sentido, não falam na realidade de nenhum modo das religiões pagãs, mas de filósofos e de poetas. E São Justino precisa bem que essa semente espalhada em toda a humanidade é da razão natural, que ele distingue cuidadosamente da graça sobrenatural. Não há então cristãos anônimos? Pode-se, no limite, chamar de cristãos anônimos os que, apesar das falsas doutrinas de sua religião, estão interiormente dispostos, por uma graça especial de Deus, a receber tudo o que Deus tenha revelado. Mas é melhor empregar a expressão tradicional de batismo de desejo implícito. 50. Todos os homens estão automaticamente salvos por Jesus Cristo? Cristo morreu por todos os homens, no sentido de que todos têm a possibilidade de obter a salvação. Ninguém é excluído. Mas, para ser salvo de fato, o homem deve aceitar a graça que Cristo lhe mereceu e lhe oferece. Se a recusa, permanece em um estado de perdição e será condenado eternamente, salvo conversão antes de morte. Onde se pode encontrar o erro da salvação universal? O erro da salvação universal, isto é, a tese segundo a qual todos os homens receberam de Cristo não somente a possibilidade de serem salvos, mas mesmo a salvação de fato, parece muito ensinada pelo cardeal Wojtyła, no retiro de que já falamos. Eis o que ele disse. O nascimento da Igreja, que aconteceu sobre a cruz, no momento messiânico da morte redentora de Cristo, foi, na sua essência, o nascimento do homem, de cada homem e de todos os homens, do homem que, sabendo ou não, aceitando ou não pela fé, já se acha na nova dimensão de sua existência. Essa nova dimensão, São Paulo a define tão simplesmente pela expressão em Cristo. E ainda, todos os homens, desde o início até o fim do mundo, foram resgatados e justificados por Cristo e por sua cruz. Observação: Redemptoris Hominis, 13/3, DC número 76, 1979. O que implicam essas palavras do cardeal Wojtyła? Se todo homem, sabendo ou não, aceitando ou não a fé, tem o ser em Cristo e está justificado, conclui-se que todos estão salvos e que não haverá condenados. João Paulo II continuou a favorecer este erro depois de sua eleição ao soberano pontificado? Tornado Papa, João Paulo II escreveu em sua primeira encíclica Redemptor Hominis: trata-se de cada homem, porque cada um está incluído no magistério da redenção e Jesus Cristo se uniu a cada um para sempre por meio desse mistério. O homem, em toda a plenitude do mistério de que se tornou participante em Jesus Cristo e do qual se torna participante cada um dos 4 bilhões de homens vivos sobre nosso planeta,
desde o instante de sua concepção no seio de sua mãe. Se todo homem está, desde o instante de sua concepção, unido para sempre a Cristo, que necessidade pode ainda ter o batismo e de pertencer à Igreja visível? Pode-se verdadeiramente pensar que João Paulo II tenha desejado pregar a salvação universal? Reflitamos sobre o fato de que esse Papa queria fazer cardeal Hans-Urs von Balthasar um teólogo que partilhava da opinião de que o inferno está vazio. Como se sabe que o inferno não está vazio? A Sagrada Escritura fala do inferno em numerosas passagens. Na sua parábola do juízo final, Cristo dá claramente a entender que os homens irão para o inferno. Então dirá, ao dirigir-se aos que estão à sua direita: Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para seus anjos. Mateus 25, 41. Muitos homens vão para o inferno? Parece efetivamente que muitos vão para o inferno. Larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos há que vão por ele. Mateus 7,13. A Igreja sempre esteve convencida de que muitos homens se perdem. Era um estímulo de sua atividade missionária, e numerosos cristãos não recuavam diante da dificuldade de pregar o Evangelho e salvar assim o maior número possível de almas. João Paulo II não falava, entretanto, frequentemente de evangelização? De que servem a Igreja e a evangelização se todos os homens estão salvos? Se todos os homens já estão salvos, a missão consiste em dizer aos homens: trago-vos uma boa nova, sem o saber, vós já estáveis salvos por Cristo. Há sinais de que João Paulo II interpretava assim a evangelização? De fato, é dessa maneira que o cardeal Wojtyla explica o texto de Gaudium et Spes, parágrafo 22, que afirma: Novo Adão, Cristo, manifesta plenamente o homem a si mesmo. Isso quereria dizer que Cristo manifesta ao homem o que já lhe aconteceu, a saber, que possui o ser no Cristo. A revelação reside em que o Filho de Deus, por sua encarnação, uniu-se a cada homem. O que se pode dizer dessa interpretação? Jamais a Igreja compreendeu a missão dessa forma. Ser missionário sempre significou trazer aos homens a salvação pela pregação do Evangelho e pela dispensação dos sacramentos, e não anunciar-lhes que já tem há muito tempo essa salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Marcos 16:16. 51. Que juízo se deve ter sobre o encontro das religiões em Assis? O encontro das religiões em Assis, em 27 de outubro de 1986, foi um escândalo sem precedentes, induzindo as almas em erro. Foi também uma falta contra o primeiro mandamento de Deus: Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás ao meu lado outros deuses além de mim. Jamais a Igreja foi tão humilhada como quando o Papa se pôs no mesmo nível que o chefe de todas as religiões e de todas as seitas. Deu assim a impressão de que a Igreja Católica é somente uma comunidade religiosa, dentre muitas outras, que devem trabalhar juntas pelo estabelecimento da paz sobre a terra. Como se pudesse haver uma outra paz fora da conversão dos homens a Cristo e a sua Igreja. Não vos prendais ao mesmo jugo que os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunidade pode haver entre a luz e as trevas? Que compatibilidade entre Cristo e Belial? Que associação entre o fiel e o infiel? Que acordo entre o templo de Deus e os ídolos? 2 Coríntios 6, 14 e 16. Como o Papa se pôs no mesmo nível que os chefes de todas as religiões e de todas as seitas?
Quando sua palavra de recepção, que aconteceu na Basílica de Nossa Senhora, o Papa estava sentado sobre os mesmos assentos que os chefes das outras religiões. Evitou-se tudo o que pudesse dar a impressão de que o Papa lhes fosse superior. Todos deviam parecer iguais. O Papa não testemunhou em Assis a sua fé em Jesus Cristo? O Papa testemunhou sua fé pessoal em Jesus Cristo. Mas apesar da ordem de Cristo, ao enviar seus apóstolos em missão, não pediu aos representantes dessas religiões que se convertessem a Cristo. Ao contrário, convidou-os a rezar para seus falsos deuses. Daqui, iremos nos dirigir a lugares distintos para rezar. Cada religião terá o tempo e a ocasião de se exprimir segundo o rito tradicional que é o seu. Depois desses lugares distintos de oração, andaremos em silêncio em direção à esplanada da Basílica Inferior de São Francisco. Uma vez reunidos na esplanada, cada religião poderá ainda apresentar sua oração uma após a outra. Tendo assim rezado separadamente, meditaremos em silêncio sobre nossa própria responsabilidade no trabalho pela paz. No fim deste dia, tentarei exprimir o que esta celebração única terá dito ao meu coração, como crente em Jesus Cristo e primeiro servidor da Igreja Católica. Observação: João Paulo II, alocução de 27 de outubro de 1986, na Basílica Santa Maria dos Anjos, em 1986. Não se tentou em seguida converter a Cristo os representantes das diversas religiões? Não apenas nada foi feito em Assis para a conversão dos não cristãos, como o cardeal Etchegaray chegou a declarar na esplanada da Basílica de São Francisco que era muito importante que os membros das diversas religiões permanecessem fiéis à sua falsa fé. Nós viemos de numerosas tradições religiosas através do mundo. Nós nos encontramos dentro de uma total fidelidade a nossas próprias tradições religiosas, bem conscientes da identidade, do compromisso de cada um na sua própria fé. Nós nos reunimos aqui sem nenhum traço de sincretismo. É o que faz a riqueza e o valor deste encontro de oração. Houve celebração de cultos não cristãos durante a jornada de Assis? Não somente cultos não cristãos foram publicamente celebrados, mas colocaram-se lugares de culto católicos à disposição das falsas religiões. Quando se pensa que uma igreja católica é um lugar santo, consagrado unicamente ao culto da Santíssima Trindade, não podemos deixar de pensar na abominação da desolação anunciada por Cristo. Mateus 24:15. O Vaticano não evitou cuidadosamente toda oração comum dos cristãos com os não cristãos e não precisou que não se tratava de orar juntos, mas de estar juntos para orar? Essa fórmula parece mais uma concessão temporária feita aos opositores de Assis do que a expressão do pensamento do Papa. Desde 1979, na sua encíclica inaugural Redemptor Hominis, João Paulo II anunciava sua intenção de chegar à oração em comum com os membros das outras religiões. Mas, de toda maneira, o simples fato de promover publicamente o exercício dos falsos cultos, dando a entender que são agradáveis a Deus, é já um enorme escândalo, mesmo se não se participa diretamente neles. Deus várias vezes manifestou que tinha abominação pelos falsos cultos, em particular pela idolatria, somé de todas as superstições. Não se pode dizer que João Paulo II encorajou essas orações e esses cultos, não enquanto são falsos, mas como expressão da religião natural? Não se tratava em Assis de oração individual do homem na sua relação pessoal com Deus, mas sim da oração de diversas religiões como tais, com o seu rito próprio
dirigida à sua divindade particular. Esses cultos, por serem a expressão pública de falsas crenças, são em si injúrias a Deus. De outro lado, a Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ensina que Deus somente toma por agradável a oração daquele a quem estabeleceu, único mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa oração apenas se encontra na verdadeira religião. João Paulo II não tentou justificar sua iniciativa de Assis? João Paulo II se pôs várias vezes a justificar a reunião de Assis, particularmente nos discursos que dirigiu aos cardeais em 22 de dezembro de 1986. O que há de característico nesse discurso? O mais chocante nesse discurso é que o Papa se refere 35 vezes ao Concílio Vaticano II, sem mencionar nenhum outro texto magisterial. Afirma, notadamente, que a chave apropriada de leitura para um tão grande acontecimento surge do ensinamento do Concílio Vaticano II. Ou ainda, o acontecimento de Assis pode assim ser considerado uma visível ilustração, uma lição de coisas, uma catequese inteligível a todos, do que pressupõe e do que significa o compromisso ecumênico e o compromisso para o diálogo interreligioso recomendado e promovido pelo Concílio Vaticano II. Como João Paulo II, nesse discurso, justifica teologicamente o encontro interreligioso de Assis? Além das 35 referências a Vaticano II, João Paulo II justifica o encontro interreligioso de Assis afirmando: toda oração autêntica é suscitada pelo Espírito Santo, que está misteriosamente presente no coração de todo homem. O que se pode dizer dessa frase? Essa frase contém duas afirmações. A primeira é ambígua. Toda oração autêntica é suscitada pelo Espírito Santo. E a segunda é manifestamente falsa. O Espírito Santo está misteriosamente presente no coração de todo homem. Por que é ambíguo afirmar que toda oração autêntica é suscitada pelo Espírito Santo? A sentença é ambígua porque sua verdade ou sua falsidade depende do sentido que se dê à palavra autêntica. Se se entende por oração autêntica uma oração que permite aderir realmente a Deus, a sentença é incontestavelmente verdadeira. Porém, se se entende por ela toda oração sincera, a sentença é gravemente errônea. A oração de um budista diante do ídolo de Buda, a de um feiticeiro animista ou até mesmo a de um terrorista muçulmano podem ser sinceras. Não são, no entanto, suscitadas pelo Espírito Santo. Por que é falso dizer que o Espírito Santo está misteriosamente presente no coração de todo homem? Na linguagem da teologia católica, como na Sagrada Escritura, a expressão presença do Espírito Santo ou habitação do Espírito Santo designa a presença sobrenatural de Deus pela graça santificante. Ora, mesmo se a palavra misteriosamente puder dar margem à mudança de sentido, é certo que o Espírito Santo não estará assim presente em todo homem. O que diz a tradição da Igreja sobre esse assunto? Quando ministra o batismo, o padre ordena ao demônio: sai desta criança, espírito impuro, e cede lugar ao Espírito Santo Paráclito. Isso indica que o Espírito Santo não habitava nessa alma. O que se pode concluir sobre esse assunto? É manifesto que uma proposição falsa está na base da justificativa da jornada interreligiosa de Assis. Se João Paulo II manifestou em Assis um grande respeito pelas falsas religiões, estas manifestaram respeito análogo em relação ao cristianismo? Os muçulmanos utilizaram sem vergonha o encontro de Assis para confessar sua fé em Alá como o único caminho correto.
Eis o que foi sua oração pela paz. É a ti que adoramos, é a ti que imploramos. Conduze-nos no caminho certo, o caminho daqueles que tu cobres de bênçãos, não daqueles que te irritam, nem dos que se desviam. Em seguida, então, a Surata 2, 136 do Alcorão. Cremos em Deus, no que nos revela, no que revela a Abraão, Ismael e Jacó e suas tribos, no que o Senhor dava a Moisés e a Jesus, no que dava aos profetas. Não fazemos diferenças entre eles e somos-lhes submissos. E a oração dos muçulmanos pela paz se encerrou com a Surata 22, recitada em árabe por todos os muçulmanos presentes. Em nome de Deus, o misericordioso, cheio de misericórdia, dize: Ele é Deus único, Deus o implorado. Não gerou, nem foi gerado. Ninguém o pode igualar. O que se destaca nessas orações muçulmanas? Essas afirmações, Deus não gerou, nem foi gerado, e nós não fazemos diferenças entre os profetas, estão dirigidas expressamente contra a fé cristã, que confessa que Jesus Cristo não é um profeta como os outros, mas o verdadeiro Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Como se encerrou a reunião de Assis? Quando todas as delegações haviam cumprido seu culto pela paz, ficaram em silêncio e como que peregrinaram até a Basílica de São Francisco, onde cada comunidade fez uma prece pela paz. Na sua alocução de encerramento, o Papa fez a seguinte alusão a essa peregrinação. Enquanto caminhávamos em silêncio, refletimos sobre o caminho que percorre a família humana. Seja na hostilidade, se não sabemos nos aceitar uns aos outros, seja como uma estrada comum em direção ao nosso alto destino, se compreendemos que os outros são nossos irmãos e nossas irmãs. O fato mesmo de que diversas religiões do mundo tenhamos vindo a Assis é em si um sinal desse caminho comum que a humanidade está chamada a percorrer. Ou bem aprendemos a caminhar juntos em paz e harmonia, ou bem partimos à deriva para a nossa ruína e a dos outros. Esperamos que essa peregrinação em Assis nos tenha reensinado a tomar consciência da origem e do destino comum da humanidade. Possamos nós ver aí uma prefiguração do que Deus desejaria que fosse o curso da história da humanidade. Uma estrada fraternal sobre a qual nós acompanhamos uns aos outros em direção ao fim transcendente que Ele estabelece para nós. O que se pode dizer dessa alocução? Deixaremos para um alto dignitário da maçonaria, Armando Corona, grão-mestre da grande loja do Equinócio da Primavera, Itália, a preocupação de comentar. Nosso interconfessionalismo nos valeu a excomunhão recebida em 1738 da parte de Clemente XI, mas a Igreja estava certamente em erro, se é verdade que, em 27 de outubro de 1986, o atual pontífice reuniu em Assis, homem de todas as confissões religiosas, para orarem juntos pela paz. E o que procuram de diferente os nossos irmãos, quando se reúnem nos templos, senão o amor entre os homens, a tolerância, a solidariedade, a defesa da dignidade da pessoa humana, considerando-se iguais acima do credo político, do credo religioso e da cor da pele? O ecumenismo de Assis conflui para o plano maçônico, estabelecer um grande templo de fraternidade universal, acima das religiões e das crenças, a unidade na diversidade, tão cara à nova era e ao globalismo mundial. 52. Quais são as consequências do ecumenismo? As consequências do ecumenismo são a indiferença religiosa e a ruína das missões. É hoje uma opinião geralmente difundida entre os meios católicos
de que alguém se pode salvar muito bem em qualquer religião. O apostolado missionário não tem mais nenhum sentido e acontece com frequência que se recuse receber na igreja convertidos de outras religiões que, entretanto, queriam se tornar católicos. A atividade missionária se tornou uma ajuda social. Isso está em flagrante oposição à ordem de Nosso Senhor. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo o que vos ordenei. Mateus 28:19. Pode então citar um exemplo dessa atual recusa em converter os não católicos? Um exemplo inconcebível desse ecumenismo é a declaração de Balamandi, assinada em 23 de junho de 1993, em conclusão a uma reunião entre católicos e ortodoxos. Em qual contexto aconteceu essa reunião de Balamandi? É necessário saber que, desde o cisma grego, várias partes da Igreja Oriental se reuniram de novo a Roma, sempre guardando o rito oriental. Elas reconheceram o primado do pontífice, como fazia antes do cisma toda a Igreja do Oriente. Essas igrejas católicas orientais conheceram uma grande expansão depois das mudanças políticas acontecidas na União Soviética. Muitos dos ortodoxos, com efeito, só estavam no cisma por causa da pressão exterior e aspiravam se unir à sé de Pedro. Compreende-se a cólera das autoridades ortodoxas que ameaçaram romper relações ecumênicas. A conferência de Balamandi foi de fato uma tentativa de salvar o ecumenismo. O que dizem os acordos de Balamandi? O número 8 da declaração: as igrejas orientais católicas são chamadas de uma fonte de conflitos e de sofrimentos. Afirma-se que é para justificar seu proselitismo, isto é, seus esforços para trazer de volta os cismáticos à unidade católica, que a Igreja Católica desenvolveu a visão teológica segundo a qual se apresentava a si mesma como a única depositária da salvação. Número 10 da declaração. Em outras palavras, o ensinamento constante da Igreja, segundo o qual todos os cristãos devem estar unidos ao Papa, Pastor Supremo, é nivelado a uma simples opinião teológica que teria sido inventada para justificar interesses egoístas. Como os acordos de Balamandi concebem as relações entre a Igreja Católica e os cismáticos? As igrejas cismáticas orientais são consideradas doravante irmãs da Igreja Católica. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa se reconhecem mutuamente como igrejas irmãs. Conforme as palavras do Papa João Paulo II, o esforço ecumênico das igrejas irmãs do Oriente e do Ocidente, fundado no diálogo e na oração, busca uma comunhão perfeita e total, que não seja nem absorção, nem fusão, mas encontro na verdade e no amor. Número 14 da Declaração de Balamandi. Quais são as consequências práticas desses acordos de Balamandi? A Igreja Católica renuncia expressamente a tentar converter os cismáticos orientais. Número 12 da Declaração. Ela se proíbe mesmo de criar estruturas católicas contra a vontade dos ortodoxos, lá onde ela não estiver atualmente, número 29 da Declaração. E a Declaração conclui: excluindo para o futuro todo o proselitismo e toda a vontade de expansão dos católicos em detrimento da Igreja Ortodoxa, a Comissão espera que tenha suprimido o obstáculo que estimulou algumas igrejas autocéfalas a suspender sua participação no diálogo teológico. Número 35. Como se podem resumir os acordos de Balamandi? Em resumo, as igrejas orientais católicas são consideradas um obstáculo ao ecumenismo. Já que, infelizmente, elas existem,
é preciso, ao menos, proibir-lhes o desenvolvimento. É uma traição para com todos os cristãos que durante séculos suportaram grandes sofrimentos e mesmo martírio para permanecerem fiéis à sé de Pedro. Sacrificam-se seus próprios irmãos unicamente para que o diálogo ecumênico não venha a se estagnar. Que consideração prática se pode trazer sobre o diálogo ecumênico em geral? Definitivamente, o diálogo ecumênico leva sempre ao prejuízo à Igreja Católica. É sempre ela que recua e cede, enquanto as outras confissões e religiões se regozijam das concessões da Igreja, sem para tanto darem, elas mesmas, nenhum passo para a verdade. 53. O ecumenismo não é uma exigência da caridade fraterna? O ecumenismo, tal como pregado pelo Concílio Vaticano II, não é uma exigência da caridade fraterna, mas um crime cometido contra esta. O verdadeiro amor exige, com efeito, que se deseje e que se faça o bem ao próximo. Em matéria religiosa, isso quer dizer conduzir seu próximo à verdade. É, pois, um sinal de verdadeiro amor o que davam os missionários ao abandonar pátria e amigos para pregar em Cristo em país estrangeiro, em meio a perigos e fadigas indizíveis. Muitos deram a própria vida, abatidos por doenças e pela violência. O ecumenismo, ao contrário, deixa os homens suas falsas religiões e mesmo nelas os endurece. Abandona-os, pois, ao erro e ao imenso perigo da condenação eterna. Se essa atitude é mais confortável do que o apostolado missionário, não é precisamente um sinal de caridade, mas sim de preguiça, indiferença e respeito humano. Os teólogos ecumênicos agem como os médicos, que estimulam uma pessoa gravemente doente em suas ilusões, em vez de adverti-la sobre a gravidade de seu estado e curá-la.